Viva Bem está de volta e agora é hora do quadro Em Foco. A principal notícia da semana que circulou o Brasil foi a suspeita do menino Marcelo, de 13 anos, de São Paulo, ter assassinado o pai, a mãe, a avó e a tia e, após esse episódio, cometer suicídio. Aqui ao meu lado eu tenho o Dr. Eduardo Erivelton Campos, que é advogado, Catiusa Pirati, que é psicóloga, e o nosso companheiro Joaquim Lacerda, jornalista, para que a gente possa debater este assunto e colocar a visão de diferentes áreas sobre a questão deste menino, se é que realmente ele é o culpado pelas mortes, pelos assassinatos. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa tarde, Paloma. Muito prazer estar contigo aqui. Que bom, o prazer é nosso. Obrigada por aceitar o convite. É nós que agradecemos. Boa tarde, Catiusa. Boa tarde, Paloma. Eu também agradeço o convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Lacerda, novamente. Boa tarde, Paloma. O Severino sempre a seu dispor. Muito obrigado. Lacerda é um faz tudo na TV, inclusive sempre vem e participa do Viva Bem, porque que bom, uma pessoa tão culta como você, é muito importante que a gente possa contar com a sua colaboração. Obrigado. Muito obrigada. Doutor, eu vou começar por você, então, a sua visão jurídica deste caso. É lógico, não temos nenhum sobrevivente, né? Se realmente o menino é o culpado pelos assassinatos, ele depois cometeu suicídio, não temos um sobrevivente para acusar. Mas qual a sua visão em relação a este caso? Então vamos partir do princípio que efetivamente tenha sido ele quem inicialmente matou o pai, a mãe e a avó, depois a tia-avó e depois suicidou. Eu penso que é um pouquinho difícil a gente de imediato acreditar nessa história, porque a partir do momento em que eu atiro em alguém, com certeza a outra pessoa que está no mesmo ambiente vai ouvir o estampido e vai no mínimo acordar e ter uma manifestação. Mas pelas fotos que a gente viu nas reportagens, tanto o pai quanto a mãe, a avó e a tia-avó estão todos deitados numa posição que parece-me que foram colocados os corpos naquela situação. Sim. E dizem que havia resquícios de pólvora na luva e que o menino teria usado a luva para cometer tamanha barbaridade. Eu prefiro aguardar um pronunciamento oficial da perícia, porque a perícia está ainda trabalhando no caso, mas com certeza restarão muitas dúvidas. E juridicamente, falando no âmbito do direito penal, nada mais se pode fazer se foi efetivamente ele que cometeu esse crime. Até porque nós diríamos um ato infracional e ele, na condição de menor, não iria responder. Seria, sim, levado para um ambiente para que houvesse um tratamento psicológico com acompanhamento, mas não seria responsabilizado criminalmente. Perfeito. Catiusa, e você, como psicóloga, que análise você faz do comportamento desse menino? Se realmente, né, estamos aqui trabalhando na hipótese dele ser realmente o culpado, que distúrbio esse menino teria psicológico? Que orientação faltou a essa criança? Como que você faz essa análise do menino Marcelo? Paloma, é importante que a gente compreenda o seguinte, que uma análise psicológica, ela abrange diversas, é uma análise bastante abrangente, né? Então, assim, abrange diversos fatores, abrange uma compreensão do histórico da família dessa criança, das relações que essa criança tinha com as pessoas que eram do cuidado dela, né? A compreensão das relações que ela tinha com o pessoal da escola, com os colegas, é uma compreensão bastante ampla. Uma questão que é importante ressaltar é que, assim, muitas pessoas têm colocado o fato dessa criança ter acesso a jogos agressivos, né, a jogos de assassinato, e que isso poderia ter causado essa situação. Um jogo, nesse sentido, ele não é desencadeador de um comportamento nesse sentido. Agora, uma criança que tem acesso a esse tipo de jogo, né, um adolescente que tem acesso a esse tipo de jogo, que tem uma dinâmica familiar conturbada, que tem um histórico, por exemplo, um histórico na família já de algum transtorno psicológico mais grave, um transtorno psicótico, aí sim a gente pode fazer uma compreensão nesse sentido, né? Mas é por isso que eu digo que a análise ela precisa ser bastante abrangente. Duas situações que chamaram a minha atenção com relação a esse caso é o fato de que esse menino, o tio
avô, né, que era o irmão da avó e da tia-avó que foram mortas, ele disse que não acreditava que a criança havia cometido esse assassinato em função do fato dele ter sido criado pela avó, enquanto os pais trabalhavam muito, né, e ele havia sido criado por essa avó. Aí cabe uma análise já, né, porque assim, primeiro o casal policial, diferente de outras situações onde, por exemplo, só o pai é policial, mas nesse sentido os dois eram policiais, tanto a mãe quanto o pai. Então, eu imagino que psicologicamente essa criança deve ter tido muito sofrimento emocional, porque eu imagino que assim, policiais em São Paulo, que tem uma rotina bastante desgastante, estressante, ele policial do Rota, né, que participava de operações bastante agressivas e perigosas. Então, eu imagino que esse menino deve ter sido criado num ambiente emocional muito inseguro, porque enfrentava essas situações dos pais, né, conviver com a insegurança de se esses pais voltariam ou não, e ainda passar muito tempo aí nos cuidados da avó, né, que privava um pouco do convívio com os pais e da segurança que os pais poderiam lhe passar. Outra situação que chamou a atenção é o fato de que a questão é que assim, são muitas pessoas que dão versões, né? Claro. Mas existe um amigo da família que disse que essa criança havia sido ensinada pelos próprios pais a atirar e a dirigir. Então, veja que complicado, uma vez que ele era uma criança e estava passando por uma fase de transição, a fase da adolescência, né, que é uma fase onde essas questões que faltaram na infância tendem a refletir na adolescência. Né? Então, causa bastante espanto nesse sentido, de os pais terem, de alguma forma, o ensinado a lidar com um material que é tão perigoso como as armas. Né? Perfeito. Lacerda, agora o seu ponto de vista como jornalista, né? Eu acho que tem dois pontos assim bem contraditórios. O menino, segundo o tio-avô e médicos, ele sofria de algumas doenças, né? Ele era diabético, ele tinha fibrose cística, inclusive um médico da família falou que ele não sobreviveria além dos 4 anos de idade, ou seja, era uma criança debilitada. E aí uma criança, para conseguir segurar uma arma, uma pistola, como foi utilizada, e matar todo mundo e depois cometer suicídio, ele teria força para isso, será? Pois é, Paloma, eu vou fazer uma análise. Eu trabalho no meio, né, já há alguns anos, apesar de não ter a formação de jornalista especificamente, mas atuo né, nessa função já há algum tempo e na parte de apresentação, inclusive acompanhando fatos. E o que eu procuro fazer? E somando o maior número de informações possíveis, até para que a gente possa fazendo uma análise daquilo que está acontecendo. E na maioria das vezes, a imprensa trabalha dessa forma. Né? O que vem acontecendo nos últimos dias, né, com esse caso, com aquele caso daquele cantor lá que tomou um tiro, a imprensa começa a fazer uma série de questionamentos e acaba atuando de uma forma como se fosse um complemento da investigação policial. A imprensa hoje em dia, inclusive, ela se antecipa aos fatos em muitas situações e chegando até a antecipar o que vai acontecer mesmo, a decisão final. E dentro desse contexto, evidentemente, que eu vim aqui, né, do que eu ouvi e do que eu estou ouvindo aqui agora. Né? Sim. E isso vem formando o conceito. Eu, particularmente, eu vou compartilhar inicialmente com o doutor Eduardo, porque uma série de outros fatores que eu vim acompanhando levam ao fato de que esse menino não poderia ter praticado esse ato, até mesmo com as informações que passou a doutora aqui, né, do lado dele ter sido criado por uma família que vivia um mundo muito perigoso, e quem conhece São Paulo conhece a Rota, você morou lá, eu morei, eu acho que todos aqui conhecem, a Rota vive essa situação, de fato, tensão o tempo todo, e a família tem que se precaver. Eu talvez, vendo pelo lado não psicológico, como ela viu, mas a atitude dos pais foi uma atitude defensiva. E talvez a orientação no sentido dele aprender a atirar e a dirigir já não era com a intenção não de agressão e de defesa. Por quê? Porque numa situação crítica, ele poderia pegar mesmo com 13 anos, ele poderia fugir, entrar no carro e sair. E se tivesse que dentro de uma casa, vendo uma situação que ele viu, pegar uma arma e se defender, ele se defenderia. Talvez esta tenha sido a intenção dos pais, dentro desse contexto que a doutora descreveu aqui. Agora,
Eu acompanhei agora recentemente, no próprio, tem uma página do pessoal lá de São Paulo, do BOP, da ROPA, e que eles começam a descrever sobre alguns fatos que eles entenderam sem a perícia final, como disse o doutor Eduardo, mas que eles começam a observar e que chamam a atenção da gente. O doutor citou a posição dos corpos, o barulho. Tem um vizinho que só ouviu 2 estampidos de revólver. Quer dizer, e o fato de ter dado um tiro e matado a primeira pessoa, consequentemente, tem que ter uma movimentação, principalmente partindo do princípio que são pessoas treinadas para isso, policiais, tanto a mãe quanto o pai. Então, já ouviu o barulho de revólver, já se oriça, não vai esperar deitado na cama. Nessas informações que está sendo divulgada no Facebook deles, mostra algumas situações. Por exemplo, o menino atirou com luva, só que na mão do menino tem vestígio de cabelo da mãe. Consequentemente, ele deve ter feito um carinho. A posição que ele está, peritos dizem isso, e provavelmente isso vai aparecer, se for conduzido da forma correta, e eu acredito que sim, porque eu acredito na perícia nesse país, quando a gente dá um tiro na cabeça, a tendência do corpo, ela correr em 45 a 50 centímetros para o lado, né? E o menino estava com a arma debaixo do corpo dele. Se suicídio, a arma não poderia estar debaixo do corpo dele. Sim. O posicionamento das pessoas, seria te mandar assim, bota para uma criança de 13 anos, não podemos esquecer disso, né? Pegar um revólver pesado e dar um tiro sem que haja nenhum ricochete ou coisa parecida, é um outro fator, mesmo que ele saiba atirar, né? É um outro fator que tem que ser ponderado. O posicionamento dos corpos, como disse o doutor Eduardo, e a posição desses tiros, né? É como se as pessoas estivessem ali e falassem, filho, vem aqui e atira na minha cabeça. Agora é minha vez de deitar, atira na minha cabeça. E foi assim que aconteceu. Então tem uma série de fatores. O fato de ter um carro preto, que vários vizinhos viram circulando ali na região, situações de uma mulher que diz que viu um policial pulando o muro dos fundos, o muro da casa. Então tem uma série de fatores aí que precisam ser considerados dentro desse processo. Eu, particularmente, a gente às vezes tem o crime tem muito disso, ele ilude muitas vezes a gente que está fazendo toda essa avaliação primária, né, de tudo isso que aconteceu desse contexto. Mas eu também, tudo leva a crer que esse menino, ele faz parte de um contexto, porque a mãe dele, desse menino, ela, por fazer parte da polícia, já tinha denunciado à corregedoria 18 policiais, que já tinham sido, acho que, detidos, inclusive. Para montar um cenário desse, não é difícil, né? Nós tivemos alguns exemplos no passado, e um que até hoje não está bem esclarecido é o do PC Farias, né? Até o laudo pericial tem dúvidas, foi colocado em dúvida com relação a tudo isso. Então, eu espero, né, que isso seja elucidado. Agora, dificilmente, eu particularmente, acho que nós vamos chegar a esse menino como autor do crime. E como disse o doutor, não tem mais o que fazer. Dele a gente não consegue tirar mais nada, ele também perdeu a vida dele. Se ele for o autor do crime, né, quer dizer, olha, é algo para a gente estudar muito. Claro. Principalmente os especialistas, né, doutor? Sim. Porque ficou difícil a situação, né? Eu entendo dessa forma. Fica difícil explicar, porque, como nós falamos anteriormente, eu creio que, após o acontecido, isso é uma convicção pessoal, de que houve alguém que movimentou os corpos. Eu não consigo entender todos os corpos praticamente na mesma posição. E, como bem se falou, a partir do momento em que eu atiro para me suicidar, vai haver um impacto da arma e, quando há o disparo, vai haver uma projeção minha. Eu penso que ele jamais cairia naquela situação. E eu penso que vai haver uma avaliação da medicina legal nesse sentido, para apurar se efetivamente aquela posição em que está o corpo do menino e na condição em que foi encontrada a arma permitiria a ele o cometimento do suicídio. É verdade. É o que vai acontecer agora. Sim. Temos que aguardar os fatos. Mas a história, ela está muito desenhado. Isso me lembra casos passados, né? A coisa está muito redondinha. Mas, e, infelizmente, perícia, né? Todos os segmentos da sociedade, nós temos pessoas boas, mas temos pessoas más. E que muitas vezes acabam debitando para outros um fato que ele próprio cometeu. Então,
também houve essa denúncia por parte da mãe do menino em relação a outros policiais envolvidos em N problemas que nós sabemos que acontecem por esse Brasil afora. E talvez, não o crime organizado, mas também a própria polícia, por ter deixado de investigar certas situações e que houve uma denúncia, isso aí a coisa pode complicar para quem fez a denúncia. Com certeza. Bom, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Eu vou chamar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta porque tem mais pontos a serem comentados sobre este caso. Um breve intervalo, a gente volta já já.